TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da NET, canal 61.4 na TV digital, canal 361.4 na Sky. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los como telespectadores. Dando continuidade à nossa série de entrevistas, hoje a entrevista de número 122, com o apoio cultural da Tâmara Construtora, eu tenho a grande alegria de receber hoje aqui no nosso programa o nosso querido, hoje vereador, humorista, Paulo Diógenes. Paulo Diógenes é a famosíssima Raimundinha, que fez uma história aqui no humor do Ceará. Este programa entrevista os principais políticos, os principais executivos, os principais empresários, os principais profissionais do Ceará. Só senta nessa cadeira os vencedores, porque só sentam aqui quem ganhou a nossa promoção. E quem ganhou a nossa promoção se destacou em suas atividades. De modo que eu tenho muita alegria de recebê-lo aqui hoje, Paulo, no nosso programa. Eu sei que você tem uma história muito rica que você vai nos contar aqui, porque você, além de ser um excelente humorista, fez muito sucesso no humor, você tem uma história para contar das drogas que você se envolveu e que você, graças a Deus, combateu, está vencendo esse problema. É uma grande vitória quem consegue isso. De modo, Paulo, que eu queria que você contasse um resumo da sua história profissional e pessoal. Primeiro, eu queria te agradecer, né, que eu acho que quando me ligaram, né, e disseram, olha, você foi escolhido pelo Roberto, né, para receber o prêmio vocacional. Para mim foi uma emoção grande e fez-me refletir quando eu estava voltando para casa no dia daquele prêmio. Certo. Porque foi meu pai que me entregou, né? Foi. O Osmar Diógenes. Meu grande amigo, Osmar, foi meu companheiro de secretariado do Evandro de Boa. Aí eu fiquei assim, eu digo, Deus, como Deus é perfeito, como Ele muda a história da vida das pessoas. Tem aquela coisa que a gente não pode mudar a nossa história, mas a gente pode mudar o final dela. Isso. Né? E ali eu refleti muito quando eu estava indo para casa com aquele prêmio dentro do carro, que recebi do lado de pessoas que eu admiro muito, o Mano Alencar, ali no Vila Ventura, Falcão, Fagner, né? Nossa, ali é o Edson Filho, né? Nonato Luiz. Se a gente for contar ali, ali todos muito importantes. Sérvulo, Norma Zélia, que é maravilhosa, o Sérvulo. Não, se for falar, foi assim, eu acho que escolhido. Eu me senti tão prestigiado estar do lado daquelas pessoas e por ter lembrado, para as pessoas terem votado, que eu digo, o que a gente às vezes faz uma história e a gente não se apercebe da história que a gente faz na vida. Perfeitamente. Né? A gente, quando vê, fez uma história, né? Até sem querer. Você sabe, você deve saber, essa escolha não foi minha, pessoal, né? Eu sou o criador do evento, o organizador. Eu sei. Mas quem votou foram aquelas pessoas. Teve todas formadoras ainda teve na internet, ainda teve. É um trabalho muito apurado, é que eu digo, é uma peneira mesmo, né? E eu estar entre aquelas pessoas ali. Nossa, eu queria agradecer muito, né? Agradecer a Deus, agradecer a você por fazer esse prêmio, porque eu acho que o reconhecimento, não existe coisa melhor quando você faz um trabalho e é reconhecido pelo seu trabalho, né? E todos nós gostamos. Né? E a cultura é um pouco esquecida, às vezes, né? Pelo governo, né? E quando é lembrado, a gente fica muito feliz. Sem dúvida. Né? E obrigado, eu primeiro queria te agradecer e dizer que é de coração, com muita emoção, que eu te agradeço, Roberto. Pronto, então vamos à sua história. Como é que você começou? Onde é que você estudou? Onde você nasceu? Olha, eu nasci, por incrível que pareça, no Rio de Janeiro, né? Certo. Porque o papai, ele conheceu a minha mãe, né? A história é muito... Né? A mamãe, ela é... A dona Cordélia, mãe do Edson Queiroz, é prima da minha mãe. Certo. É uma prima carnais. Certo. E a mamãe veio passar umas férias aqui no seu Genésio, na dona Cordélia, ali na Dom Manuel. Certo. E o papai fazia faculdade com a Ivone, que a Ivone era irmã do Edson. Isso. E ela fazia faculdade com o papai e um dia a Ivone levou a mamãe na faculdade, a mamãe conheceu o papai. Certo. E a mamãe voltou para o Rio, o papai voltou ao Rio, né? Casou com a mamãe, nasceu a minha irmã Glória Diógenes, né? Certo. Grande socióloga, né? Que hoje está em Portugal. Foi presidente da FUNCI, secretário de Direitos Humanos, e depois eu nasci e ele foi transferido do Banco do Brasil para Russas. Certo. E eu agradeço muito, né, minha infância ter sido toda no interior. Né? Eu passei minha infância toda em Jaguaribe,
né, em fazendas. Minhas férias todas fui no interior, fui na fazenda. Um lugar livre, um lugar onde os brinquedos você inventa. Isso. Tem toda uma criatividade, né, nos brinquedos, de fazer, de construir. E ali a gente vivia aquele mundo mesmo de interior, que graças a Deus eu não fui criado, não fui um garoto urbano, né? O papai nunca deixou me deixou sempre no interior e essas coisas de interior. E aí a gente foi morar na Antônio Salles, né? O papai do Banco do Brasil, foi quando ele se afastou do banco e se candidatou a deputado. Né? E as pessoas até na campanha, Roberto, diziam assim, mas o Paulo Diógenes, candidato a vereador, mas vendiam. Assim, as pessoas mal sabem que eu venho de uma tradição política muito grande, familiar. Né? Eu me criei dentro da política. Você tem uma veia política. Se não for uma veia, foi uma variz, mas eu tenho. Mas eu me criei dentro da política. Eu me criei com meu pai, na Assembleia Antiga ainda. Né? Eu estava passando um dia desse lá, que hoje é o Museu do Ceará, e eu me lembrando, pequeno ali, né, antes de ser transferido para a Assembleia Nova. Quer dizer, eu me criei dentro da política. Só que eu quis construir minha vida, eu quis construir minha história. Né? Quando hoje, como vereador, é muito engraçado que eu precisei do meu pai, sim, como pai. Mas eu não precisei como se fosse uma continuação dele com os votos dele. Né? Eu criei minha vida, eu criei minha história. Os votos você mesmo conquistou. Conquistou, né? É isso que eu digo. E hoje, assim, é um orgulho para ele, né? Como eu tenho orgulho do pai que eu tenho. E as pessoas até dizem, Paulo, você mudou. Eu digo, eu não mudei, eu continuo a mesma pessoa. Né? E eu mudei, se eu mudei foi pelo meu pai continua o mesmo. Quer dizer, meu pai é a mesma pessoa que era antes, que a gente não se dava bem pelo fato de eu ter sempre uma pessoa que eu gostava... eu acho que até chocar mesmo um pouco a sociedade. Eu tinha essa coisa do adolescente rebelde, né? Eu ia para Canoa Quebrada com 17 anos, comecei a fumar maconha com 17 anos. Tudo meu foi muito precoce. Você começou a fumar antes de ser humorista? A maconha eu comecei com 17 anos. E até eu brigo sempre. E no humor, você entrou quando? Com quantos eu entrei anos? em 1986. Eu acho que tudo na vida tem um porquê. Quantos anos você tinha? Eu entrei no humor, já tinha me separado, eu já tinha casado, já tinha tido filho, já tinha me separado. Porque eu comecei teatro em 79. Né? Comecei em 79 e parei. Fui para o Rio de Janeiro, continuei o teatro no Rio de Janeiro. Quando eu voltei para cá, eu me casei, né? E fui trabalhar no Banco do Estado do Ceará, no BEC, né? Eu era funcionário do BEC. E com a família, com a esposa, com o filho. Mas eu queria ser artista mesmo, eu queria... Sabe, eu achava aquela vida muito medíocre, aquela vida de casa, banco, jantar, dormia. Eu queria... novas emoções, eu queria... Uma coisa mais dinâmica. Mais dinâmica, eu fui muito dinâmico. E era muito engraçado, velho, que no BEC eu trabalhava, eu descia, aquele BEC dos peixinhos, eu dava uma volta no quarteirão, subia, trabalhava, descia, dava uma volta, porque eu não aguentava, né? E o gerente chamou e disse, olha, tem uma pessoa que não trabalha, eu disse, sou eu, e eu não gosto mesmo. Mas um dia eu acordei e disse assim, eu acho que eu digo, por isso que Deus, tudo tem um, né? Eu disse, eu não quero isso pra mim, eu vou. Aí fui no banco, cheguei no banco e pedi demissão. Pedi demissão, cheguei em casa, me separei. O papai pediu um apartamento e à noite eu não tinha onde morar. Né? Mas tudo no mesmo dia. Por incrível, Roberto, foi tudo no mesmo dia. E eu fui morar na casa de empregada um quarto de empregada da casa de um amigo meu. E eu digo, não, mas eu estava feliz. E tu já trabalhava com humor nessa época? Não, eu estava começando, que eu já fazia teatro. Mas teatro você fazia com humor? Não. Eu participei do Grita, do grupo do Oswaldo Barroso, participei do grupo da Herotilde Honório, né? Eu fazia teatro tradicional. Certo. Aí eu digo, não, eu vou montar comédia, que eu sempre, as pessoas que tinham preconceito com comédia, ainda tem, e as pessoas que faziam teatro tinham maior preconceito ainda. Não vou fazer besterol, não vou fazer comédia. Aí montei um espetáculo para o teatro universitário. Aí Deus, eu acho que tem a mão de Deus em tudo. A Ana Risato, que era dona do Casbah, que era um bar famosíssimo, né? A Simone Risato. Sem dúvida. Aí ela foi me assistir no teatro. Quando chegou no teatro, ela disse, diga esse rapaz que faz esse papel aí, que eu quero falar com ele lá no Casbah. E você já era Raimundinha nesse tempo? Era um embrião, que a Raimundinha era o seguinte, era uma mãe que levava a filha para um cabaré, a mãe era muito doida e a filha era tipo... santa, né? E ela vai, minha filha, faça um strip. Não, mãe. Vai, minha filha, cante. Ela, quando Jesus chegar nisso, não, na música da Gretchen. Eu sei que era um personagem que era tipo a Raimundinha, mas era bem diferente. Aí eu cheguei lá no Casbah. Isso eu já separado, morando
por favor, na casa dos outros. Eu cheguei lá e aí ela disse, não, eu quero que você faça essa mulher aqui no Casbah. Eu digo, não, mas não tem condições, não. Não tem pelo fato de que eu sou ator. Não, mas eu lhe ajudo. E eu digo assim, até hoje que a Ana Risato é minha mãe, né? Porque a Ana, ela comecei a fazer o Casbah e ela me oferecia para os lugares, mas ninguém queria, porque dizia, não, teatro no meu bar não me interessa, não. A segunda pessoa que se interessou por mim chama Aymar Martins Rodrigues, que era dono do My Way no Yacht Club. Pronto. Demais, né? Tinha aquelas feijoadas no My Way e o Aymar disse, Paulo, faz essas feijoadas aqui dia de domingo. E a frequência da feijoada era de pessoas maravilhosas, pessoas do poder aquisitivo alto e pessoas que as pessoas respeitavam e acreditavam. E eu comecei a fazer essas feijoadas. Nisso aí eu chegava e disse, tem um aniversário meu. Dá para ir? Fazer? Eu vou. E comecei a fazer aniversário, né? Era do Rogerinho Farias, do FAIB, do Erivaldo Arraes. E eu comecei a fazer essas... Isso tudo com humor já, né? Humor, comecei a fazer essas festas. Mas sem ser ainda Raimundinha. Era Raimundinha já estava com o nome de Raimundinha. Porque era Raimundinha Gereissati Bezerra. Era primo legítima do Adalto e amante do Tasso, né? Uma homenagem que eu fazia ao Tasso, né? E até um dia eu brincando com a Renata, né? Eu no show, disse assim, mulher, para de ligar meu telefone comunitário para me deixar o Tasso. Não se garante não, só porque tu é pobre. Eu brincava muito, eu admiro muito o Tasso. Pode falar quem quiser, mas eu tenho uma admiração muito grande. Eu acho que foi uma pessoa que transformou Fortaleza, para mim se chama Tasso Gereissati. E isso não muda. Aí eu comecei a fazer lá a feijoada. Quem foi me assistir também foi o Américo Picanço, que era dono do Chopin Bar no Shopping Aldeota. Aí começa a história. Quando eu fui para o Chopin Bar, Ana Picanço disse, Paulo, tem um bar lá, mas eu fiz jazz, o Américo falou, e não dá muita gente. Então, faça o seguinte, tu faz esse personagem lá, dia de quinta. Roberto, eu comecei dia de quinta com 2 mesas. Roberto, com 1 mês, não cabia mais um ser humano dia de quinta, de gente. Comecei quinta, sexta e sábado. E era só você? Só eu. E a música ao vivo e o show. E começou a espalhar a história em Fortaleza. E eu era meio doido, eu descia do ônibus, que até hoje ali no Shopping Aldeota tem uma parada de ônibus na frente. Tem. Que ali, ali tudo era o Chopin Bar. Eu descia de camburão de polícia, cada dia eu arrumava uma coisa para fazer. E tinha gente que ligava, porque na época não tinha celular não. O pessoal ia pro telefone para ligar para a polícia quando doido estava entrando. E aí eu fui, né, pro Chopin Bar, né, história. Mas só que eu ganhava muito pouco. Eu não tinha muita noção de dinheiro e não tinha noção do público que eu estava colocando. O Aymar me chama, o Aymar Martins, disse assim, Paulo, eu abri uma casa chamada Tronco do Saputi na João Cordeiro. Eu me lembro. Tá? E a casa não está dando ninguém. E aí eu botei um forró, quer fazer lá? Aí eles, isso, eu vou até contar, que eu ganhava tipo assim, R$1.000 por mês, vamos dar um exemplo. Aí o Aymar disse, quanto é que você ganha? Eu disse, não, Aymar, eu ganho 1.000, ele está fechado. Você trabalha quinta, sexta e sábado, lá você trabalha só sexta e sábado, 1.000 por semana. E ele achava que era 1.000 por semana, mas era 1.000 por mês. Calado tava, eu fiquei, né? De 1.000 foi para 4.000, né? Eu digo, agora eu estou feito. Que beleza. Aí eu digo, não, é isso mesmo. Enganei o Aymar, né? Aí fui para lá. E começou a notar o Tronco de Saputi. E a Ana Picanço e o Américo ficou desesperado, porque acabou. Né? E o que é que a gente vai fazer? Aí falaram para ela que existia um rapaz que trabalhava na rádio, que era um rapaz muito bom, que fazia show tudo, e chamaram o Tom Cavalcante para lá. Ah, foi? Foi. Aí o Tom foi, até teve um câmera Record, que tem até no YouTube, que o Tom fala, né? E aí, aí o Tom foi ficar no meu lugar lá. Certo. Que o show do Tom no começo era muito engraçado, que ele fazia com aqueles bancos altos de músico e aquele cavalete que bota as partituras, ele botava as piadas escritas ali, lia e contava. Eu me lembro bem. Agora me diga uma coisa, e aí nessa altura já era Raimundinha mesmo? Já, e foi você que criou a Raimundinha, mas tudo, a roupa, o traje, tudo foi você? Tudo. E quando veio o estouro da Raimundinha, foi em 1990, na campanha do Paulo Lustosa, que fizeram um quadro da Janela, na campanha eleitoral, que era Raimundinha Maristela, e aí foi um boom para todo o interior do Ceará. Né? Eu fui fazer um show em Sobral, aí o Paulo Lustosa, Paulo, a gente vai ter um show em Sobral, o comício. Roberto, quando eu cheguei lá, quando eu desci do carro, eu não conseguia. Era o pessoal tudo em cima, Raimundinha. E eu não entendi o porquê, porque o programa eleitoral, na época o Pai de Andrade era candidato, estava um estouro. O quadro ficou assim, todo mundo assistia só o quadro e desligava. Certo. Né? E foi onde a Raimundinha ficou conhecida no Ceará inteiro. Beleza. Ô, Paulo, nós vamos pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida.
TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. O pior papel da minha vida foi quando minha mãe teve Alzheimer e eu não sabia nada sobre a doença. Aí eu perdi muito tempo em procurar a ajuda correta. E tempo é uma coisa que o portador da doença de Alzheimer não pode perder. Por isso, se você ou alguém próximo tiver mais de 60 anos e apresentar lapsos de memória significativos, procure logo um médico. Faça seu papel. Cuide bem de quem precisa de você. Uma campanha Abrás Saúde Brasil. Faça esta palavra acontecer. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil, um país de todos. A mobilização contra a dengue continua. De norte a sul do Brasil, cada vez mais brasileiros estão agindo para evitar que a água parada se torne foco do mosquito da dengue. Esse trabalho deve ser feito diariamente, seja no quintal da sua casa ou pelas ruas do bairro. Exemplos como esse fazem toda a diferença. Precisamos da sua participação na campanha e de mais pessoas envolvidas nessa luta. Dengue. Se você agir, podemos evitar. O Brasil conta com você. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Bem, meus amigos, nós voltamos hoje aqui conversando com o Paulo Diógenes. Paulo Diógenes, nós podemos dizer que ele foi o pioneiro dessa geração de humoristas. Vocês sabem que o Ceará é a terra do humor, o Ceará é a terra do chicanismo, do Renato Aragão, do Tom Cavalcante, do Paulo Diógenes. Então, o Paulo foi o pioneiro, digamos, dessa geração. Então, quando nós pedimos o intervalo, o Paulo vinha falando na carreira já da Raimundinha, já praticamente consolidada, né? Eu acho que a campanha política, né, da campanha, eu acho que do Paulo Lustosa, eu não me lembro, que era o Círio Paulo Lustosa, eu não me lembro de data. Foi. O Tom foi fazer a do Tasso e eu fiquei na do Paulo Lustosa, ainda me lembro disso. Certo. Porque eu ia para a do Tasso, terminei o Paulo Lustosa, foi uma briga para comprar o passe naquela época. Certo. E foi aí que eu também tive meu primeiro carro. Perfeito. Com dinheiro. Então quer dizer que você, no palco, fazendo humor, você começou antes do Tom Cavalcante. No palco sim, mas o Tom já fazia rádio. Perfeito. As Garras da Patrulha. Paulo, eu te pergunto o seguinte, né? Você não esconde isso, você conta isso, inclusive eu acho com muito orgulho, porque você é uma pessoa vencedora, está conseguindo vencer essa dependência química que você teve. Quando foi que você começou a mexer com droga? Quando foi que você digamos, se envolveu com droga mesmo? Olha, Roberto, eu brigo sempre, né? O que eu mais brigo, né, como vereador, é exatamente isso. É porque as pessoas ainda fazem marcha da maconha, as pessoas, sabe, fazem uma apologia às drogas. E eu fico muito chateado com isso e triste pela responsabilidade. Tá entendendo? Porque dizer que a maconha não é a porta de entrada para a droga é. O álcool é porta de entrada. Certo. O álcool é porta de entrada para as drogas mais pesadas. A maconha é porta de entrada. Eu comecei bebendo, depois fui para a maconha, fui para a cocaína. Quer dizer, é uma porta de entrada. Agora, o que eu digo, o que eu me preocupo é porque tem gente que são doentes e tem gente que não são. Né? A doença se chama adicção, né? Que as pessoas nascem com essa doença, que é a compulsão e obsessão, e tem pessoas que não têm essa doença. Você vê que tem pessoas que bebem a vida inteira e bebem normal. Isso. Bebe numa festa, vai embora para casa. Isso. Mas você vê aquelas pessoas que começam, não sei se tu já prestou atenção, que tu tá aqui bebendo e tu termina, eu vou me embora, a pessoa, não, mais um. Ei, deixa eu levar o copo para casa. Isso, a pessoa já é propensa à doença. Perfeito. Porque ela sabe começar, mas não sabe parar. E eu digo às pessoas que não testem isso. Né? Não vá usar droga para testar, para saber se você é doente ou não. Perfeito. E eu comecei com uma maconha, novo, com bebida, e fui bater na cocaína. Né? Mas eu lhe pergunto, você fazia os shows, quando você fazia o show, você estava drogado, digamos assim? Eu fazia show doido. Eu fazia show. Ontem eu estava conversando, porque ontem eu estava... Mas isso não prejudicava o seu show? Prejudicava. Eu contava uma piada 5 vezes no mesmo show, a mesma piada.
Mesma piada. O pessoal já contou, diga, só para saber se decoraram. Porque o humor também é a única profissão que você pode ser ridículo. Tá entendendo? Então, para mim, não tinha problema. Muitos shows você fez drogado. Muito. Eu já fiz show, Roberto, 5 dias eu usando droga, que quando eu abri a porta do camarim, eu caí. Me levaram para casa, porque eu não aguentava. Porque 5 dias eu usava droga, não comia e não bebia água, só uísque e cocaína. Certo. Quer dizer, e olha, uma vez eu na Shopping Pizza, eu fazendo show, o cara da moto chegou, o traficante, eu subi em cima da moto no meio do show, fui embora. De Raimundo em cima da moto, para poder usar droga. E agora eu te pergunto, e quando foi que você achou que devia parar com a droga? O que o levou a isso? Roberto, eu tinha 2 opções na vida. Você era humorista ainda quando você parou? Já, fazia humor. Quando você decidiu parar? Foi no dia 30 de janeiro de 1999. Eu sei até a hora e a data. Né? Você disse, a partir de agora não... Não, o que faz a recuperação, por incrível que pareça, Roberto, é o sofrimento que a pessoa passa. Se a pessoa não sofrer, não se recupera. Às vezes as pessoas me ligam e dizem, meu filho está em rave, está tomando bala, está tomando doce, que é ácido, que é essas drogas Jose, êxtase. E eu digo, mas ele está bem. Não, então não vai parar. O que fez a minha recuperação foi o meu sofrimento, porque eu sofri muito. Eu terminei com 52 quilos, trancado dentro de um quarto, com paranoia, fazendo necessidade dentro de um quarto, com medo de sair. Eu como já era uma pessoa adulta, né, eu não tinha apoio, né, porque eu não ia pedir apoio ao meu pai para isso. Meu pai me apoiaria se fosse para outra coisa. Quer dizer, perdi tudo. Ou eu tinha 2 opções, ou eu me tratava ou eu morria. E eu resolvi me dar uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade de viver, uma nova oportunidade de ser um outro ser humano. Porque a gente pode se recriar. Quem disser que a gente não pode é mentira. Certo. Eu me recriei já várias vezes na minha vida. Como me recriei agora como vereador, entendeu? Certo. Você se recria. E é muito bom na vida quando você resolve dizer assim, eu vou mudar tudo, eu tenho essa coragem, vou fazer outra coisa, eu vou viver outra coisa. E é isso que me fez com que eu parasse as drogas. Fui para São Paulo, me internei, fiquei numa clínica internada em São Paulo. Na época era um preconceito muito grande, porque em 99, hoje, graças a Deus, as pessoas veem o dependente químico como um doente, mas antigamente via como sem vergonha, né? Que um malandro sem vergonha. E isso me doía muito, porque só Deus sabia que eu não conseguia parar. Sabe, eu não conseguia. Quem quer... Eu digo, olha, gente, o jovem... Sabe, você acha que um jovem que está no meio da rua, todo jovem, o sonho de um adolescente é ser um Neymar, um sonho de uma menina é ser uma Gisele Bündchen, nenhum jovem quer estar comendo lixo, sendo espancado por traficante, sendo humilhado. Isso é um problema, sabe, é um problema de sociedade, é um problema que tem que ser resolvido, tá entendendo? Porque certo. Não adianta, a repressão eu não acredito, sabe, Roberto? Ai, vamos prender, não resolve. Sabe, o problema é muito cultural, um problema social muito grave, sabe? Eu vejo, olha, eu entrei para vereador, as pessoas perguntam, por que é que tu entrou? Eu estava na Record com a Ana Hickman, né, contratado da Record de São Paulo, fiquei 2 anos na Record, porque eu acredito que eu posso fazer alguma coisa, tá entendendo? Porque para mim, eu me interessar ficar conhecido como vereador não fazia diferença, né? Lógico. Porque eu já era uma pessoa conhecida. Queira ou não queira, eu tinha um respeito das pessoas. Situação financeira, graças a Deus, eu não tenho o que reclamar, que eu nunca quis ser rico. Eu quero só viver bem em paz. A maior riqueza é a paz de espírito. É verdade. Pronto, eu tendo paz de espírito, eu estou rico. Então, eu digo, eu posso fazer alguma coisa. E entrei na política porque eu quero, sabe, fazer alguma coisa. Pessoal, você vai se candidatar de novo? Eu não sei. Eu quero fazer nesses 4 anos. E como eu aprendi, né, eu frequento a Irmandade, que diz que é só por hoje, viver um dia de cada vez. Né? O dia de amanhã eu não sei. Eu sei hoje que eu vivo. Então, eu quero fazer hoje bem feito. Aí Deus sabe amanhã o que é que eu mereço ou não. Ou se eu vou ou não. Mas só que hoje eu quero fazer esse trabalho, já conversei com o prefeito, graças a Deus ele está se empenhando. A gente, vou até contar de primeira mão, nós vamos colocar dependentes químicos em recuperação para ter cargos dentro da prefeitura, pessoas que estão limpas há um tempo sem droga, para que dê uma nova oportunidade. Porque, Roberto, não adianta você tratar um dependente químico e ele voltar para o mesmo lugar sem meta e nem perspectiva de vida. Certo. Não existe. Então, eu tenho um sonho muito grande em fazer muita coisa e, com certeza, se eu não fizer todos os meus sonhos, 50% se eu fizer, é como meu pai disse, filho, se a gente salvar uma vida, já é muita coisa. Certo. Né? Agora, eu te pergunto, quando você estava no auge da droga mesmo, você parou de fazer o trabalho da Raimundinha, não foi? Você passou um tempo fora de... Não, parei porque fui me internar. Mas eu mesmo usando, eu ia subir no palco. Você subiu. Mas chegou a um ponto tal que você estava tão dependente, né? Que você, como disse, ficou totalmente isolado num quarto, sem sair, dependendo totalmente aí já daquilo. Foi no final, sim, porque... Aí você resolveu parar, resolveu se internar e parar, não é isso?
E conseguiu, já está há 14 anos. 14 anos, a gente está aqui dia que eu digo tudo direitinho. 14 anos, 5 meses e 13 dias. Certo. E aí eu te pergunto, Paulo, você antes mesmo talvez até de pensar em ser vereador, você começou a fazer um trabalho, né, junto de entidades de recuperação de drogados, não é isso? É porque quando eu Você não faz parte de uma Isso. Quando eu completei... uma entidade que... É, a Fazenda Luz do Mundo. Isso. Quando eu completei 10 anos limpo, eu me achei muito egoísta de Deus ter me dado. Eu digo assim, eu vou dar de graça o que eu recebi de graça, que foi minha vida, minha recuperação. E tratamento de dependência química é muito caro. É muito caro. Quem pensa que vai entrar nas drogas e o tratamento é barato, o tratamento numa clínica é R$5.000, é R$4.000. E eu queria até parabenizar o prefeito Roberto Cláudio, posso parabenizar, que ele está agora com 300 vagas para dependentes químicos, sem condições financeiras, que a prefeitura vai pagar o tratamento. Certo. Quer dizer, isso eu achei assim, eu digo, Roberto, você fez uma coisa muito bonita, porque tem que tratar essas pessoas, isso exige tratamento. A pessoa tem que sair da sociedade, pensar um pouco na vida para depois que volte à sociedade pensando de outra maneira. Mas eu fui sim, aí eu me internei, né, e lá em São Paulo, e quando eu fui, eu já estava um pouco sem trabalhar, porque eu não tinha mais condições, porque eu tinha medo, me dava noia. Paranoia que chama, né? Eu achava que a polícia ia me pegar, eu achava que as pessoas estavam me seguindo, que estavam olhando para mim, que alguém queria me matar. É horrível. A sensação, a droga ela é uma coisa que eu digo para as pessoas, olha, o começo é bom. Se disser que droga no começo é ruim, está mentindo. É muito bom. Mas depois, quando ela te pega, ela te tira tudo que ela te deu no começo. Eu conseguia conversar. No começo eu ia para a festa, eu ia para a boate, no final ela me tirou tudo. Eu nem sexo eu conseguia fazer mais, que a pessoa fica impotente. Quer dizer, me tirou tudo, me tirou a vontade de conversar, ela tira tudo. No começo ela te dá tudo e no final ela te tira tudo. Não se iluda. E você fica procurando aquele prazer que você teve no começo e não encontra mais. Certo. Aí você vai querendo usar para achar aquele prazer que ela te deu no começo. Certo. É horrível, realmente é triste. O doutor Silas Munguba foi homenageado da nossa promoção, uma promoção que eu faço há 10 anos, onde a gente homenageia os principais políticos, os principais administradores públicos, administradores sociais. E eu tive a alegria de homenagear o doutor Silas Munguba, que fez um trabalho belíssimo nessa área, né? Do Desafio Jovem. Mas se eu concluí, quando chegou com 10 anos, aí eu digo, eu vou montar. Eu vou montar uma instituição para que ajudasse as pessoas. O meu pai foi uma pessoa que entrou junto da história, o meu filho entrou junto, aí ficou as 3 gerações ajudando. Só que agora eu passei a instituição, não sou mais presidente da associação, pelo fato de como vereador ser presidente da associação não daria certo. Certo. E quem está hoje lá? Quem está hoje é um grupo que tem a Casa Despertar, que é um psicólogo, Tauama, e está o Rodrigo Xavier, que eles dois já tinham uma casa, né, e a casa deles é uma clínica mais cara, e eles queriam fazer um trabalho mais social. Aí eu digo, então, tomem, né, a fazenda é do meu pai repassou a fazenda para eles, alugou. Funciona onde? Fica no Novo Iguape. A Fazenda Luz do Mundo. E está lá, é uma comunidade terapêutica, não é clínica, é uma comunidade terapêutica, que existe uma diferença. Certo. O muro é baixo, quem quiser ir embora, se disser que vai, né? Mas a gente pede para ficar. Pessoas que querem realmente... Não existe muro, o pessoal não fica trancado lá. Não fica trancado nem amarrado. Certo. É o que eu digo, quem faz a recuperação é o sofrimento. Quem não sofreu, vai sofrer mais ainda para poder voltar. Certo. Paulo, e eu lhe pergunto, agora o doutor Silas Munguba continua lá com o Desafio Jovem, né? Agora é uma filha dele, né, que está lá. Continua. Doutora Tereza Cristina, né? Tereza Cristina. Faz tempo que eu não vou. Eu fui lá uma vez fazer uma palestra no Desafio, acho que faz uns 6 anos, que quem tomava conta era o Paulo Plutarco, o Alberto, mas faz tempo que eu não vou. Eu vou muito a instituições, eu gosto muito. Ontem... Você faz palestra nessas instituições, Eu faço palestra com o Ministério Público. O Ministério Público está fazendo um trabalho muito bonito também, a doutora Isabel Porto, a doutora Eliane, o doutor Ricardo, que a gente está viajando, né, para os interiores, e eu faço a palestra que recuperação é possível. Né, que eu falo da minha dependência química, falo da minha recuperação, e o Ministério Público está fazendo um trabalho bonito nos interiores para que abram CAPs, que abram espaços para a dependência química. A Prefeitura
olhe para a dependência química, que cuide dos dependentes químicos. É um trabalho muito bonito do Ministério Público. Certo. Eu estou junto com eles também. E você falou que o prefeito Roberto Cláudio vai abrir algumas vagas para... são 300 vagas. Mas é da própria prefeitura? Da própria prefeitura. A prefeitura vai criar um órgão de... Não, ela vai terceirizar essas vagas, entende? Foi igual a história que inventaram do Bolsa Crack. Né, que isso não existia. É o seguinte... O que é mesmo o Bolsa Crack? Disseram, não, é o que o prefeito está fazendo, que é pagar o tratamento de uma pessoa que quer se tratar. Tá o Bolsa Crack era isso, que as pessoas fizeram a história do Bolsa Crack. Você quer se tratar? Pensando que a pessoa estava recebendo porque usava droga. Mas sabe que o povo, depois que eu entrei na política, eu vi que as pessoas entendem o que elas querem entender. Né? A gente entende o que quer entender na vida. É o que seja mais... melhor, é bom, então eu entendo do jeito que é bom para mim. Mas o Bolsa Crack era isso, ele dava uma quantidade, um X de dinheiro, não à pessoa, um X de dinheiro à instituição e mandava a pessoa para a instituição. É isso que o Roberto está fazendo. A gente está fazendo uma... Meu Deus, como é que chama? Me deu branco. As pessoas estão se inscrevendo, fazendo uma... Meu Deus... Eu esqueci. Como... Peraí, deu um branco. Não, é fazendo uma... Para as pessoas entrarem depois. É tipo um cadastro. Das instituições, vamos lá, mas não é isso não. E aí as pessoas vão, se tiver adequada aos padrões, né, tem que ter um psicólogo, um terapeuta ocupacional, aí eles destinam as vagas. Aqui tem 140 instituições de dependência química. E tudo boa, isso aqui em Fortaleza? Mas boa mesmo tem só 20. Bem, Paulo, infelizmente o tempo passou, como eu disse aos telespectadores, você tem muita história para contar. Já foi, Roberto, foi rápido. Infelizmente, quando a conversa está boa, o entrevistado é interessante como você, que tem muito que dizer. Muito que contar. Já passou meia hora, mas eu queria, viu, Paulo, agradecer demais aqui a sua presença, viu? E colocar à disposição as nossas câmeras para você acrescentar aí alguma coisa que eu não tenha perguntado. Eu queria mais uma vez agradecer. E eu quero que essa vida minha seja um exemplo para essas pessoas. Você, né, que tem um filho que usa droga, a primeira coisa, não abandone nunca. Né? Eu acho que tente até o final, sabe? Consegue, eu acho que com força de vontade consegue. E as pessoas que usam, sabe, se espelham em mim. Né? Eu não fui diferente de ninguém, eu passei o que eu passei, vivi o que eu vivi, mas eu quis me dar uma nova oportunidade de viver e viver dignamente, que isso é o mais importante. Você conhece muitas pessoas que conseguiram essa recuperação? Eu acho que não é uma coisa muito fácil, não, né? A pessoa tem muita força de vontade. A recuperação hoje, a porcentagem é muito pouca, por causa do crack, né? A cocaína é uma porcentagem, o crack é outra porcentagem, mas eu conheço gente que está limpa aí há 4 anos, 5 anos, 6 anos. Tem gente, recupera sim. A recuperação existe. É como outra frase do meu pai, né? O princípio de tudo é o amor. Se tiver o amor, né, eu acho que o amor funciona em tudo. Bem, Paulo, eu queria agradecer demais a sua presença. Mais uma vez, obrigado pela homenagem que eu recebi. Nada, nada. E parabéns aí pelo seu trabalho, principalmente esse trabalho que você está fazendo agora. Eu sei que na Câmara você vai focar muito a sua administração, o seu trabalho aqui, em cima desse combate. Com certeza. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse foi o programa de número 122 da nossa série de entrevistas que nós estamos fazendo com os vencedores do nosso estado. Teve um apoio cultural da Tâmara Construtora. E ele vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa segunda-feira às 7h30 da manhã, reprisa na quinta-feira às 14 horas, na sexta-feira às 20 horas. Depois nós colocamos no YouTube essa sua entrevista para todo mundo. Maravilha. Vamos lhe dar um DVD dessa entrevista para que você mostre para os seus companheiros, para os seus eleitores, para os seus amigos. Um abraço a todos e uma feliz semana. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.
Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. São usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para ela. No primeiro semestre desse ano, você assistiu a entrevistas inéditas no TCM na TV. A seguir, você terá a oportunidade de rever uma delas. Em agosto, voltaremos com novidades. Até lá! Olá, senhores. A Diretoria de Orientação e Planejamento do Tribunal de Contas